de verão, a contagem dos votos começa só daqui a pouco, às 6 da noite. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a votação continua em 13 municípios. Mas antes disso, vamos mostrar como foi este domingo de eleição aqui na capital. Durante todo o dia, nossos repórteres acompanharam a movimentação nas urnas e muitos eleitores já foram exercer a cidadania logo cedo. A movimentação de eleitores logo pela manhã foi intensa nos principais locais de votação da cidade. Na Escola Estadual Elda Beton Teles da Rocha, na Zona Oeste, maior colégio eleitoral da capital, não foi diferente. Muitos eleitores chegaram antes mesmo da abertura dos portões para exercer a cidadania. Tem que ser cedo, né? Senão mais tarde vai ficar mais lotado, muita gente, né? Seu Edivan garante que não gastou 5 segundos para confirmar o voto. O segundo turno muito mais tranquilo, todo mundo, eu acho que já está todo mundo consciente que deve estar escolhendo o melhor pleito agora no segundo turno. Nesse segundo turno, pouco mais de 2.200.000 eleitores foram às urnas no estado para eleger o governador do Amazonas e o presidente da República. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, até o início da tarde, 13 urnas foram substituídas no estado, 3 delas nos municípios onde a votação foi realizada pelo sistema biométrico. Na maioria dos casos, problemas foram provocados pela chuva. O candidato Eduardo Braga, da coligação Renovação e Experiência, foi o primeiro a comparecer às urnas neste domingo. O candidato ao governo do estado e senador pelo PMDB, Eduardo Braga, chegou ao local de votação acompanhado da mulher, da vice e de assessores de campanha. O PMDBista ainda falou da expectativa para o resultado nas urnas. É a fé, a esperança, é a certeza de que o povo haverá de tomar uma decisão importante, a qual nós vamos respeitar. Ter consciência de que a vontade do povo ela é soberana, e nós teremos o resultado das eleições por volta das 7h30 da noite. Eduardo Braga votou rapidamente nesse segundo turno das eleições e, ao deixar o local de votação no bairro Nova Esperança, Zona Oeste, se queixando de gripe, disse que acompanharia a apuração dos votos no seu escritório. O candidato disputa uma acirrada corrida eleitoral no estado após vitória no primeiro turno por uma diferença de pouco mais de 1.900 votos para o candidato à reeleição José Melo do PROS. Ainda pela manhã, a candidata à vice, Rebeca Garcia, votou nesta escola estadual no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul da capital. Tendo passado por todo o estado do Amazonas, tendo andado por todos os bairros de Manaus, você recebendo o carinho das pessoas, você assume automaticamente um compromisso de que as pessoas ali estão esperando que você faça o melhor. O candidato à reeleição José Melo também votou aqui na capital ainda pela manhã. O candidato à reeleição pela coligação Fazendo Mais por Nossa Gente votou rapidamente na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, no Petrópolis, na zona centro-sul da capital. No local, José Melo foi recebido por simpatizantes. O governador chegou acompanhado do candidato a vice e também pelo senador eleito Omar Aziz. Foi uma campanha de retroalimentação de tudo aquilo que eu sonhei a vida toda. Me deu a energia necessária para que eu possa concluí-la no formato que estou hoje, feliz, alegre, contente. E também energia para que eu possa, se Deus quiser, e o povo também, nos próximos 4 anos, cumprir tudo aquilo que eu prometi para o povo. Na última pesquisa Ibope, divulgada neste sábado, José Melo aparece empatado com Eduardo Braga, ambos com 50% dos votos. O candidato à reeleição também disse que vai acompanhar a apuração em sua casa no Parque das Laranjeiras, na zona norte da cidade. Logo depois, o candidato a vice, Henrique Oliveira, votou na Cefaz, na zona centro-sul da capital. É uma festa democrática, né? A mais importante do país, um segundo turno. As pessoas tiveram e quiseram mais tempo para refletir as propostas. O Serviço de Emergência 190 recebeu neste domingo 46 denúncias de venda ilegal de bebidas alcoólicas aqui na capital. 3 pessoas acabaram detidas. Lembrando que a lei seca só termina às 6 da noite de hoje. Ocorrências de crimes eleitorais também foram registradas aqui na capital e no interior. Ao todo, a Polícia Federal apreendeu R$ 89.830 em dinheiro. Um dos casos foi em Lábrea, onde o motorista foi detido com R$ 1.700, além de santinhos da coligação Renovação e Experiência.
Outras denúncias também foram registradas em Coari, Presidente Figueiredo, Careiro, Tabatinga, além da capital. 14 pessoas foram flagranteadas, a maioria por transporte ilegal de eleitores. Também foram abertos 2 inquéritos policiais. Depois de acompanhar o candidato José Melo, o senador eleito pelo Amazonas, Omar Aziz, votou em uma escola na zona sul de Manaus. O senador eleito Omar Aziz, pelo PSD, ex-governador do estado, votou pela manhã nesta escola estadual no bairro Aparecida, na zona sul da capital. Ele chegou acompanhado da mulher e também do candidato à reeleição José Melo e do vice Henrique Oliveira. Omar voltou a criticar a diferença entre as pesquisas e o resultado nas urnas no primeiro turno e comentou sobre a campanha neste segundo turno. Eu sabia muito bem que, desde o primeiro momento, a questão não era quem estava na frente eleitoralmente, numericamente, mas sim aquele que pudesse apresentar uma proposta que nós pudéssemos sair vencedor. Já o prefeito de Manaus, Arthur Neto, votou no fim da manhã de hoje. O prefeito de Manaus votou no fim da manhã na Escola Estadual Dom Pedro II, no centro da capital. Acompanhado da mulher e de secretários municipais, Arthur Neto destacou a importância de exercer o direito do voto. Eleição é assim. Eleição tem sempre um episódio para virar a página e um episódio para abrir a página. Eu espero que tudo transcorra em normalidade. É uma pena a chuva, porque a chuva de qualquer maneira tende a aumentar a abstenção, e eleição boa é aquela em que a totalidade dos eleitores se manifesta com a liberdade que a democracia permite os eleitores conquistar essa liberdade. À tarde, o prefeito visitou alguns colégios eleitorais para verificar a ordem no pleito. Estamos de volta e, diferente do primeiro turno, quando Manaus amanheceu coberta de santinhos, neste segundo turno a legislação ambiental foi cumprida e as ruas estavam mais limpas neste domingo. Amanheceu bem mais limpa. Amanheceu mais limpa. Perto da minha casa está mais limpa do que antes. Essa foi a impressão dos eleitores da capital nesse segundo turno das eleições. Bem diferente do dia 5 de outubro, quando foram despejadas quase 74 toneladas de santinhos nas ruas e que, segundo a prefeitura, só terminaram de ser recolhidos na última quarta-feira. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, em 30 dias deve ser concluído o inquérito que apura a responsabilidade das 30 toneladas de amostras recolhidas e repassadas ao Ministério Público do Estado no primeiro turno. Uma ação civil pública deve determinar os candidatos que infringiram a legislação a reposição aos cofres públicos do dinheiro gasto com a limpeza. A gente, quando vai votar, a gente já tem algo na mente, a gente já tem o candidato certo para a gente votar. Não precisa ter santinho, não precisa ter nada. E faltando poucos minutos para o início da apuração, eu recebo aqui no estúdio o cientista político Carlos Santiago. Muito boa tarde, Carlos. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite da Band Manaus. Bom, Carlos, no primeiro turno, a disputa foi bastante acirrada entre os dois candidatos que estão aí disputando esse segundo turno. Começando a apuração, você acha que, como que vai ser essa contagem de votos? Vai ser voto a voto também, como foi no primeiro turno? Certamente. Não só está acontecendo no Amazonas, mas em quase todo o país, as eleições de segundo turno estão sendo muito disputadas, voto a voto, margem muito pequena de votos para um candidato. E assim deve ser também para a presidência da República. Então deve acontecer no estado do Amazonas o mesmo caminho que está acontecendo nos outros países. Quer dizer, o eleitor está muito dividido e mais do que isso, uma coisa importante, está mais participativo, está tomando partido, está tomando torcida, e isso é importante para a democracia. Como é que você avalia a campanha dos candidatos nesse segundo turno? Eles aproveitaram o espaço para apresentar as propostas para o eleitor, ou a campanha ficou mais num tom de marketing mesmo? Olha, os dois candidatos, tanto José Melo como Eduardo Braga, eles pertencem praticamente a um núcleo político do estado do Amazonas. Então, tanto é que nenhum nem outro disse que era diferente. Apenas se colocaram como os mais rápidos para desenvolver o projeto que está aí. Então, tanto é que o Eduardo Braga em nenhum momento disse que ia romper com o grupo político que está aí.
Nem José Melo disse que ia romper com o Eduardo Braga. Apenas eles brigaram em torno de quem vai melhor conduzir o projeto político administrativo que domina o estado do Amazonas há muito tempo. Geralmente a campanha ela se detém aí em 3 fases, né? A primeira fase ali o candidato se apresenta, depois na segunda fase vem as propostas e por fim, em caso de segundo turno, vem aquela tendência de desconstrução da imagem um do outro. Para o eleitor, isso é bom ou não? Acho que é importante para o eleitor saber quem é quem no jogo político, para até depois você não ter dúvida na hora de votar. A campanha geralmente se atém à seguinte forma: primeiro momento, você cria a imagem do candidato; segundo, ele propõe algo para resolver os problemas da sociedade; e no terceiro momento, você tenta desconstruir, o candidato tenta desconstruir o outro. Como a eleição de segundo turno ela é mais curta, há uma junção entre propor e desconstrução do candidato. Isso, os dois, tanto José Melo como Eduardo Braga, fizeram isso no segundo turno. Teve a questão também aí das redes sociais, né, que foram uma ferramenta muito importante na decisão do eleitor, porque o eleitor pediu um prazo maior para decidir, tanto que levou pela primeira vez a eleição para governo do Amazonas no segundo turno. E aí as redes sociais ajudaram na construção aí da decisão do voto? Exatamente. As redes sociais hoje estão sendo um espaço extremamente democrático, assim como o espaço no rádio e na televisão. A rede social acaba se situando num espaço extremamente democrático, participativo, onde um candidato ou outro, por exemplo, ele não precisa ir na justiça eleitoral de forma para dar resposta. Ele automaticamente na rede social já dá a resposta daquilo que estão colocando contra ele ou daquilo que estão colocando positivamente a favor dele. O Brasil está ansioso aí, aguardando os primeiros números aí da apuração para presidente da República. Mas, independente do resultado, baseado no perfil dos candidatos que disputam aí o segundo turno para a presidência da República, como que vai ser a relação de um ou de outro com o Amazonas? Porque o Estado, os estados, como todos, sempre precisam dessa boa relação aí com o presidente da República. Olha, a primeira atitude do próximo presidente ou presidente da República será no sentido de dar um pacto pela governabilidade. O país saiu muito dividido nessas eleições, no plano nacional e nessa relação do plano local, dos estados do Amazonas com o governo central, tem que ter uma relação perfeita. Por quê? Porque nós somos um Estado dependente financeiramente da União e, mais do que isso, dependemos dos incentivos fiscais, ou seja, o modelo da Zona Franca de Manaus depende muito de uma boa relação com o governo central. Independente do seu governador Melo ou governador Eduardo Braga ganhar as eleições, eles vão ter uma relação perfeita com o governo federal, porque é disso que o Estado precisa e, mais do que isso, o Estado necessita e depende dessa relação. No caso do eleitor amazonense, né, independente também aí de quem ganha a eleição, mas baseado no perfil de cada um dos candidatos que disputam o segundo turno aqui no governo do estado, a tendência é de mudança para o Amazonas ou não? Não. Em nenhum momento os dois candidatos que estão aí colocaram como uma mudança das práticas administrativa e política. Ao contrário, o candidato que fazia oposição, que se coloca como oposição, Eduardo Braga, coloca como mensagem principal da sua candidatura o sentido de dar mais velocidade ao que está sendo colocado nas ações de governo. E vale destacar que essa eleição está sendo uma eleição histórica aí desde a retomada da democracia, porque é a primeira vez, né, que a eleição para o governo do estado vai ser disputada no segundo turno, né? É verdade. E mais do que isso, quer dizer, a última vez que o governo do estado perdeu uma eleição foi em 1982. De lá para cá, quem detém a máquina do governo do estado sempre ganha as eleições. E mais do que isso, as eleições nunca foram para o segundo turno. Isso é um fato inédito. E mais do que isso também, é que o candidato Eduardo Braga no primeiro turno ganhou no interior, coisa que nunca aconteceu na história política do estado na oposição. Bom, e nós estávamos aí acompanhando a apuração em todo o Brasil, também vimos surpresas aí em outros estados, né? Exatamente, quer dizer, você acaba tendo surpresas de pessoas que estavam numa condição muito menor e acabou ganhando as eleições com uma votação expressiva, que é o caso, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Um ex-prefeito de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul ganhou as eleições de políticos tradicionais que polarizavam no primeiro turno as lideranças das pesquisas. Tá certo.
Certo, então, Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Vamos continuar aí aguardando, então, a divulgação dos primeiros resultados da apuração aqui no Amazonas. A gente volta, então, a qualquer momento durante a programação da Band Amazonas para já divulgar a apuração parcial, e a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral é que a apuração seja aí concluída pelo menos até umas 7h30 da noite. A gente volta então com outras informações logo mais. Eleições 2014, você decide na Band.